Opa, eu sou católico e nesse vídeo eu vou responder perguntas bem interessantes sobre a fé católica que alguns de vocês enviaram em um post da comunidade do canal. Meu foco nesse vídeo não vai ser trazer um comentário super teológico das perguntas, mas tentar explicar de modo simples o que é mais necessário para entender. E se você que está assistindo quiser que alguma dúvida sua seja respondida, deixa aqui nos comentários desse vídeo que eu vou pegar algumas delas para fazer outro vídeo assim no futuro. E para começar bem esse vídeo eu gostaria de responder a pergunta do Denil YouTube. Se Deus criou tudo bom e não criou o mal, por que o mal existe? De verdade, essa pergunta é muito boa e eu vou tentar responder. Bem, para responder essa pergunta, eu não vou entrar na questão da rebelião de Satanás, mas vou pegar de ponto de partida a criação do ser humano e a razão de nós humanos termos essa inclinação para o mal. Vamos imaginar o começo da história humana. Deus, tendo criado o homem e a mulher sua imagem e semelhança, os estabeleceu num estado de inocência e graça. Nós, sabendo disso, vemos que Deus não criou o mal e o colocou no homem, porque se assim fosse, Adão e Eva não teriam essas características. No plano da criação de Deus, o homem e a mulher, quando multiplicassem os seres humanos através da fecundidade, teriam seus filhos com os mesmos dons dos pais. E toda a espécie humana teria esses dons como herança ao passar das gerações, que posso dar alguns exemplos destes dons, como a imortalidade e um corpo que não sentisse dor. Assim, fica evidente que em nenhum momento Deus colocou ali o pecado. Quando o homem foi orgulhoso, querendo se tornar um Deus de si mesmo, e foi gravemente desobediente ao comer do fruto que Deus tinha proibido, ele cometeu um pecado, que é a ofensa a Deus. Esse pecado cometido no princípio é o que chamamos de pecado original. Lembra que eu falei que os dons que Deus tinha dado aos homens seriam transmitidos pelas gerações? Então, assim como os dons seriam transpassados aos homens de geração em geração, o pecado original foi transmitido como herança. Um dos dons era a perfeita sujeição da vontade à razão, o que significa que o ser humano poderia controlar seus impulsos perfeitamente, podendo escolher sem a influência das paixões o que iria fazer. Porém, com o pecado original, o homem cultivou a própria morte, separando-se voluntariamente de Deus. E aí entra uma característica do pecado original, a inclinação ao mal. É por causa do pecado original que nós temos essa inclinação para fazer o que é errado. O mal é a consequência do pecado. E como Deus nos fez livres no sentido de que podemos escolher entre tomar uma decisão ou outra, embora hoje nós tenhamos a inclinação para o mal, podemos escolher fazer o bem ou o mal. Dando um grande resumo, Deus criou sim tudo bom, mas o mal que nós fazemos vem do pecado, e o pecado que entrou na vida do homem com o homem voluntariamente o escolhendo. Assim como a escuridão é a ausência de luz, o mal é a ausência de Deus. Então, Deus não criou o mal, mas o mal é a ausência dele, é a ausência do bem, que é Deus. O pior mal que existe é o pecado, principalmente o pecado mortal. Agora, depois de uma pergunta profunda como essa, eu vou responder uma pergunta mais tranquila, que é a do Gabriel. Por que guardar o domingo em vez do sábado? E eu peço especialmente a você, Gabriel, que assista essa resposta até o final. Para contextualizar você que está assistindo, quero avisar que antigamente, no tempo da preparação para o recebimento de Jesus, ou seja, no tempo do Antigo Testamento, o sábado era o dia que se devia guardar. E é verdade que o sábado antigamente era guardado, tanto que está evidente no livro de Êxodo. Mas aí que entra uma parte muito interessante. O Antigo Testamento era o tempo de preparação para a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, ele não veio para abolir a lei de Moisés, mas sim para completar a lei. Na própria Bíblia vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 7, que os cristãos se reuniram no domingo para a celebração da Eucaristia. Abre aspas, num domingo, nos reunimos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, pôs-se a falar e prolongou o discurso até meia-noite. Fecha aspas. Bem, eu posso ainda mencionar dois cristãos do século I e II depois de Cristo, sendo que o primeiro viveu no mesmo século que nosso Senhor Jesus Cristo. Vou ler um trecho do que Santo Inácio de Antioquia disse. Abre aspas. Se, portanto, aqueles que foram criados na antiga ordem das coisas chegaram à posse de uma nova esperança, não mais observando o sábado, mas vivendo na observância do dia do Senhor, fecha aspas. O capítulo completo tá na tela para quem quiser ler. Aliás, a palavra domingo significa dia do Senhor. Agora, para completar com chave de ouro, lembro aqui de Santo Irineu de Lyon, que viveu no século II e diz: a observância do domingo em vez do sábado é o sinal da nova criação em Cristo Jesus, assim como a antiga criação começou no primeiro dia da semana. Sendo assim, o domingo é o dia em que Jesus Cristo ressuscitou e é o sinal da nova criação, da nova e eterna aliança. Qualquer dúvida sobre esse assunto, só deixar nos comentários que eu tento
tento responder. Agora vamos para a pergunta do Arthur, que diz: a primeira é sobre se Deus poderia ter criado a realidade com as ferramentas de convencimento perfeitas, pois convencer não anula o livre-arbítrio. Muito bem, então a pergunta é se Deus poderia nos convencer a não fazer as coisas erradas sem quebrar o livre-arbítrio. Caso você tenha assistido a resposta à primeira pergunta, terá entendido que o ser humano foi criado com possibilidade de decidir perfeitamente se queria ou não fazer alguma coisa, com uma liberdade perfeita. E mesmo o homem podendo negar o mal com perfeição, escolheu ofender a Deus. Nós, por mais que tenhamos a inclinação ao mal, temos a liberdade de escolher se vamos ou não cometer algum pecado. Por isso mesmo, devemos sempre recorrer a Deus que nos defenda do pecado e que Nossa Senhora interceda por nós para que não caiamos em tentação. Então, espero ter explicado o suficiente para mostrar que Deus criou a realidade com a decisão pelo bem sendo tão acessível. Entretanto, fomos feridos pelo pecado. Se Deus convencesse nós todos dessa maneira que foi apresentada na pergunta, não estaríamos nós sendo obrigados a não pecar? De jeito nenhum quero dizer que o pecado deve ser uma opção. Não, o pecado jamais deve ser nossa escolha, e Deus dá graças suficientes e até mesmo mais do que suficientes para não pecar. Mas enquanto vivermos na terra, a escolha de se vamos pecar ou não irá depender de nós. O ponto que eu quero chegar é que o livre-arbítrio consiste na liberdade de escolher se vamos ou não fazer alguma coisa. E é bom ressaltar que o livre-arbítrio não é fazer o que quiser sem consequências. Voltando, se nós queremos cair cada vez menos no pecado e termos mais controle sobre nós mesmos, devemos deixar Deus operar sua graça em nós e recorrermos a seu socorro através da oração, da penitência e da mortificação. Logo, se algum de nós ofende a Deus com pecado mortal, que é o tipo de pecado que leva ao inferno, é porque nós escolhemos fazer isso. Talvez o jeito que eu tenha estendido a pergunta tenha complicado a resposta. Se ficou confuso, eu peço que avise nos comentários para eu tentar deixar mais compreensível. Eu espero ter ajudado a sanar suas perguntas, e outras perguntas podem ser respondidas no futuro. Se inscreva se quiser acompanhar e ajudar o apostolado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.